Vem vadia, meu Deus. Vem vadia, meu Deus. Vem vadia, meu Deus. Vem vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolô. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolô. E aí, Gerson Kauer, que alegria Vamos estar lá. aqui contigo. Olha só, a gente tem umas coisinhas aí para Bela mesa. beliscar, um vinhozinho, um chimarrão, um cafezinho. Vamos lá, no decorrer do assunto a gente vai se A empolgando. gente vai se empolgando. Mas eu começo te falando o seguinte, eu quero é botar meu bloco na rua. É isso. Nossa, isso Gerson. trouxe uma memória muito antiga, né? Porque quando tu mandou a ideia da música, da abertura do programa, o briefing inicial, nossa, fazia muito tempo que eu não ouvia e trouxe uma memória afetiva bonita, assim. É, né? É isso, né? O que faz com que a gente também continue, né? O nosso trabalho enquanto artista. Aliás, né? Gerson, ilustrador, design gráfico e escritor. É muita coisa. É. Olha, não é? Eu sou de uma época que tinha que fazer tudo, né? Então eu aprendi fotografia, aprendi a desenhar, aprendi a escrever, porque imagina, eu era um publicitário, queria ser publicitário, numa cidade do interior onde não tinha recursos. Então eu tinha que fazer tudo. Tu és aqui da cidade de Montenegro? Sim, eu sou de Montenegro, eu nasci aqui e depois morei um tempo em Porto Alegre, quando era pré-adolescente, e voltei para cá. E daí meu primeiro emprego foi na casa do fogão. Eu desmontava fogões e limpava. E depois eu saí dali e fui para uma farmácia. Trabalhei como atendente de farmácia na farmácia IBA, com o Celso Thompson e o Cláudio Honor, né? O marido da professora Eide Thompson. Né? Trabalhei com eles. Só que aí o que aconteceu, né? Eu estava estudando no industrial, no ginásio industrial, e eu ia a pé da vila, do bairro Santo Antônio até o industrial, e eu sempre passava por uma ruazinha lateral ali para subir a lomba, e eu via numa casa antiga, assim, uma casa de madeira, bem simples, um pessoal pintando placa, né? Fazendo placa, porque imagina, isso não existia nem computador, tudo era feito na mão. Né? Sim. Então eu passava ali e um dia eu entrei para ver eles pintando, né, desenhando, fazendo. E todos os dias eu saía mais cedo de casa para ficar uma meia horinha ali vendo eles pintarem e tal, fazer as placas. Aí um dia eu perguntei para eles, vocês não precisam de um ajudante? E aí eles, não, a gente não tem como pagar, não sei o que, eu disse, não tem problema. E aí eu disse pro meu pai e pra minha mãe que eu ia sair da farmácia. Na verdade eu saí da farmácia, eu só contei para eles quando já era fato consumado, né? E fui trabalhar no meio da tinta, voltava para casa todo sujo de tinta, feliz, e os meus pais decepcionados comigo, porque no ponto de vista deles, eu trabalhar numa farmácia era um pulinho para eu ser médico, ou para ter uma outra profissão. Eles faziam essa... Eles queriam que... E eu estava ali no meio um negócio incerto, entende? É completamente incerto. Não ganhava nada. Aí, mas no fim eu comecei a aprender, comecei a fazer e tal, e desenhar. Eu já desenhava, né? Já desenhava desde pequeno. Desde sei lá, 7, 8 anos eu já desenhava. Porque eu tive caiu um gibi na minha mão, eu não sabia ler ainda, caiu um gibi na minha mão, o Dragão Dengoso, do Walt Disney. E eu fiquei fascinado com aqueles desenhos, eu ficava do lado do fogão a lenha da minha mãe, olhando aquelas figuras, tentando reproduzir, só que eu ainda não sabia ler o que estava ali nos balãozinhos. Sim. Aí eu estava indo para a escola, né? E aquele gibi me estimulou a aprender a ler antes de todo mundo, porque eu queria ler aquelas histórias. Mas é isso que faz, né? Ir adiante, ou ler, ou escrever. É essa falta
né? Algo que não é compreensível e que não está acessível e que porque não está e porque falta, vai atrás. Né? Tá aqui a frase do Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida não basta. Não basta, E tem uma né? frase de Nietzsche que eu gosto bastante também, que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então, assim, eu vivia numa realidade, eu era pobre, mas não era assim, assim que passava necessidade, mas era uma realidade. Minha mãe era doente, meu pai também sempre fumou muito, então eu era o último filho que ficou em casa. Então eu não me expressava muito verbalmente, eu tinha muito poucos amigos, eu sempre fui um guri tímido, né? E no desenho me expressava. Eu não fazia esportes, não gostava de futebol, não gostava nada. E quando eu fazia um desenho na escola, os colegas olhavam. Tu dizia muitas coisas. Só que assim, eu descobri ali a minha vontade de potência. Porque eu era um guri que era um dos preferidos para bullying, né? E quando eu mostrava um desenho, eu era poderoso. Porque eles não acreditavam que era eu que tinha feito aquilo. Sabe? Então eu me sentia poderoso. Então eu exercia a minha vontade de potência ali, através daquilo. Sim. Né? E a partir dali eu disse, bom, se é isso que faz com que as pessoas me admirem, então é isso que eu vou fazer. Né? Que as pessoas te admirem e que tu te admirava muito, né? Produzindo aquilo. Tu era a pessoa que tu gostava de ser, claro, né? Produzindo. Claro, Porque eu acho que essa é a questão com a arte, né? É que ela é uma forma de existência, de estar no mundo que não tem outra. Não que as outras profissões também não sejam isso, mas que a arte um pouco nos coloca sempre numa cena que nós não somos capazes de descansar, imagino. Não é? É brincar um pouco de Deus, né? A gente se sente Deus porque a gente cria. Sim. A gente cria mundos. E a gente, sempre tá, né? É verdade. Mas assim, ó, então já vou entrar aqui na imagem ou palavra. Para ti, o que vem primeiro? Para mim veio primeiro a imagem. Eu sempre fui muito visual. Eu já me pediram para falar em escolas e tal sobre criatividade, como é que tu exercita a criatividade. Eu disse, olha, tu não liga o Criador. Tipo, agora eu vou começar a criar e depois eu vou descansar. Não, é uma atitude perante o mundo. A gente está sempre vendo o mundo, a gente está sempre brincando de Lego, desmontando e montando, desmontando e montando. A gente está sempre vendo outras coisas de outro jeito. E então, para mim, a imagem sempre foi veio muito antes. Pegou. Veio antes, Eu sempre conseguia ver, olhar as coisas, desmontar e montar. Tinha essa facilidade, né? E aí a palavra veio bem depois, o texto veio bem depois. Eu fui para a publicidade, né? Porque todo artista, se ele quer pagar os boletos, ele tem que se prostituir. Eu acho a publicidade, ela é fascinante. Cafezinho do vinho. Quero um cafezinho. A publicidade, ela é assim, ó, o artista, ele quer afrontar o mundo com a sua arte. Só que ele não ganha dinheiro com isso. Né? Sério? Alguns felizardos. Mas não ganha mesmo, né? Aí o que surge para ele ganhar dinheiro? A publicidade. E a publicidade, o que ela faz? Ela usa teu talento artístico, a psicologia também, né? A publicidade usa muito da psicologia, né? Usa os poderes do artista para vender coisas. Enquanto que o artista está lá dentro querendo criticar aquelas coisas, aquele consumo, questionar Como é que aquilo. é esse conflito? Vamos lá. É um Porque conflito. assim, ó, é uma questão assim interessante, né, da gente pensar se a gente faz arte para o mercado e isso faz com que isso não seja mais arte, não é? Ou se a gente faz uma arte que paga os nossos boletos e outra arte que é essa que nos contempla enquanto produção única, que não está à venda. Autoral, né? Autoral. Bom, não é à toa que o meu logotipo da minha empresa, eu fiz um cérebro com uma plaquinha de aluga-se, né? Porque é um recado, eu estou prostituindo meu cérebro, eu estou alugando meu cérebro.
assim como tem pessoas que alugam o corpo, né? A publicidade foi fascinante, é fascinante, porque volta de novo aquela vontade de potência. A gente manipula o desejo das pessoas, né? E aí eu falo que a psicologia também está nesse barco aí, porque quem criou o sistema moderno de publicidade foi o Edward Bernays, né? O sobrinho do Freud, que começou a dizer, nós não temos que vender coisas para a razão das pessoas, nós temos que vender coisas para a emoção das pessoas. Captura a emoção, estimula o desejo delas e aí tu vende. A racionalidade vem depois para explicar por que a pessoa comprou aquilo, para se convencer. Mas na arte, a arte começou a me fascinar muito dentro da publicidade porque eu podia fazer muito. Eu fazia anúncios, eu diagramava jornais, eu fazia ilustrações e ali a coisa estava servindo, estava tendo visibilidade, estava tendo resultado. Isso foi fascinante. Então eu fiquei muito tempo muito apaixonado pela publicidade, depois pelo design e tudo. Ainda sou, mas hoje eu quero ir me distanciando da publicidade e indo para a arte, porque a publicidade ela manipula muito o desejo das pessoas, manipula o consumo excessivo. As pessoas muitas vezes têm buracos emocionais que só são satisfeitos com compra. Na verdade não são satisfeitos, um remédio que só tira aquela dor momentânea. E aí a pessoa consome, e a publicidade ela estimula isso. A publicidade ela não questiona isso, a arte questiona isso. Por que tu precisa consumir tanto? Sabe? Será que tu realmente precisa disso? Ou tu tá A arte é consumível? A arte. Consumível. Sim, a arte é consumível. Se consome arte, ou Sim. a arte é algo que a gente consegue sentir, porque, por exemplo, assim, eu vejo um quadro e eu sinto algo. Quando eu voltar a olhar para esse quadro, eu vou sentir outra coisa. Eu não vou sentir a mesma coisa. Nesse ponto. O que tu acha? Eu gosto porque com a imagem para mim ela está sempre me alimentando. Então já é uma coisa meio que respirar, né? Agora a literatura, que eu comecei a me aprofundar mais tarde, sim, a literatura ela manifesta mais isto que tu falou, porque quando tu lê um clássico e tu lê esse mesmo clássico 10 anos depois, tu já é outra pessoa e tu já vê outras coisas ali. Sim. É mais evidente isso. Né? Aqui, né, nós estamos conversando e se nós voltarmos a conversar aqui, espero que tu volte, seremos outros. Não é? E isso vai um pouco ao encontro do que tu estavas falando sobre o mercado, porque, na verdade, existem vários objetos que são colocados para nós como uma demanda de necessidade de que a gente possua esses objetos. Esse é o mercado que quer vender, mas existem as pessoas que acreditam que esse objeto vai me proporcionar aquilo que eu necessito e quero, né, e desejo, e não é. Não está ali. Então, assim, esse mercado que coloca então a coisa como possibilidade de ser consumida, não se dá conta que o sujeito é outro e que ele vai ser outro e aquilo não vai adiantar. Não é? O Schopenhauer, antes de Freud, já deu a letra, né? Ele dizia que a vida é um pêndulo entre o desejo, a ânsia de possuir e o tédio, há um pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Isso a gente vê muito hoje porque a gente precisa muito comprar uma coisa. E aí fica ali esperando chegar aquela coisa e tal, compra aquela coisa e logo depois, tá, ok, agora é o próximo, né? Agora... não vai tamponar, né? Agora a arte, nesse sentido do consumível, não o objeto de arte, ela é mais virtuosa nesse sentido, porque no momento em que eu produzo um desenho e ele ficou bom,
eu vou querer fazer outro, eu vou querer melhorar o traço, eu vou querer fazer um texto melhor. Então, a gente também está consumindo isso, só que consumindo esse desejo de fazer mais, sim. né? Sim. E acaba produzindo mais. Né? Aliás, assim, para poder, né, eu fiz algumas perguntas aqui, não? Tranquilo. Mas, assim, qual a diferença entre o desenho e a charge? Tu és um chargista maravilhoso. Né? Agora, há pouco tempo, aí tivesse uma charge de sucesso, acho que para todo o Brasil, né? Se pudesse falar um pouquinho sobre esse trabalho e a diferença entre esses dois momentos de criação. Eu até gostaria de fazer mais charges, mas eu não tenho tempo. Como eu não vivo disso, né? Eu acabo não tendo tempo, né? A ilustração, ela é, vamos dizer assim, uma representação de alguma coisa, né? Ela está ali. A charge, ela vem do francês charger, que é o mesmo o termo usado nos exércitos, né? Da carga, charge, que é quando os exércitos colocam toda a sua força de batalha, é o charger. Então a charge, os franceses é que primeiro são os pioneiros, né, da charge. Então a charge, ela é uma carga, ela é uma crítica. Ela tem que ser crítica e ela é pontual. A charge tem um momento, é como uma manchete de jornal. Ela tem um objetivo, ela tem uma vítima, ela tem um recado para dar naquele momento. Já o cartoon, que é uma derivação da charge, o cartoon, ele é atemporal. O cartoon é mais filosófico, é comportamento humano e tal, mas charge, que às vezes, um cartoon às vezes é uma brinca lá com uma idiosincrasia humana, com alguma ironia que é tipicamente humana, né? Mas a charge não. A charge, ela é jornalística, ela é política, ela é crítica. A charge foi feita para atacar, né? Então, essa é a diferença, grande diferença, né? Tem uma grande função, né? Claro. Aliás, as duas artes, né? Mas a charge, se ela e chega mesmo assim pra gente. Sim, e a charge, ela dá, muitas vezes a boa charge é aquela que te dá aquele riso nervoso, né? Que tu ri, mas putz, tá, aquilo ali não é legal, mas eu ri, sabe? Ou às vezes uma coisa que tu olha assim, diz, nossa, olha o que está acontecendo, sabe? A maneira que o artista colocou ali, cria a ironia e a surpresa que tem no desenho, muitas vezes até uma caricatura, né? Faz a pessoa rir, mas é um riso que aquele riso de alívio, porque na verdade a mensagem que está ali é uma crítica e que merece ser pensada. O riso é um ótimo veículo. O riso e o ódio são ótimos veículos. É uma pena que hoje, com redes sociais e tudo, o ódio está sendo usado muito como veículo. Porque o algoritmo das redes, as manchetes de jornal, todas elas, todos esses recursos estão usando o ódio, o simplismo, o querer eliminar o diferente como veículo para eles conseguirem audiência, sabe? E na época de ouro das charges, era o humor que levava a audiência, né? Muitas vezes um jornal lá com uma notícia cheia de texto, tinha uma charge no meio, nossa, as pessoas olhavam ali, aquilo ali era, sabe? Sim. Então eu acho uma pena, porque o humor é um veículo muito mais interessante, porque o bom humor faz a pessoa se tornar mais inteligente. O bom humor está mais próximo do amor do que do ódio, né? E o Ortega y Gasset dizia, né, que o amor ele quer que tu fique mais próximo e que tu queira que viva mais e que cresça mais o objeto amado. Já o ódio não, o ódio que era a destruição, né? E o humor e a charge, apesar dela ser crítica e ela provocar muitos desafetos, né? Eu já tive muitos desafetos de políticos por causa de charges. Ah, é? Sim, eu fui processado por uma charge, né? Sério? Fui processado criminalmente por uma charge. Criminalmente? Foi uma coisa meio estranha. Queriam calar minha boca e eu era muito guri e eu fiz uma charge um pouco pesada, assim, né? Eu até não vou falar, porque hoje ainda existem parentes, né,
da pessoa por aí, então né, procuro evitar. Mas eu fiz uma charge meio escatológica, assim, que foi além da crítica política, né? Eu sempre tive um traço meio ácido, assim, e foi uma sequência. Eu estava fazendo muitas charges sobre aquele momento político da cidade, e aí chegou uma hora que me processaram, né? E aí, Mas qual era eu qual era a queixa? a queixa é qual que, era o crime? Tanto é que eu perguntei quando estava lá, me pediram para doar cestas básicas, se eu sair... Tu foste condenado. Eu não briguei, eu era um guri, entende? Sim. Eu não sabia nem como pagar um advogado, né? Então eles me deram ali uma pressão ali para calar a boca, né? E aí os jornais não me deram mais espaço, porque eles também não queriam se incomodar. E aí eu até perguntei lá num dia, disse, olha, se eu estou sendo processado criminalmente, então se eu andar com um lápis no bolso eu tenho que ter porte de arma, porque a minha arma é um lápis, né? E realmente, vamos dizer assim, hoje eu olho a charge e pode-se dizer que eu fui meio agressivo, assim, né? Eu fiz uma pessoa defecando, né? E ali dizia que fulano está... Não, no momento ele está governando, e aí eu desenhei a pessoa num vaso sanitário. Então, aquilo foi a gota d'água, porque eu já vinha fazendo, né, outras, e aí vieram para cima de mim né, para que eu parasse. Pois é, mas tu vê que é interessante isso, porque do ponto de vista até da psicanálise, a gente diz que o que o ser humano produz é um cocô de elefante. Não é? Porque a gente não limpa nunca. Não é? O que nós produzimos enquanto pessoas no nosso mundo, a gente vive defecando, né? Que é o nosso trabalho, que é o nosso fazer. Né? Então, também, a maneira como se vê uma charge, a maneira como se lê um texto, a maneira como se vê alguma coisa, está sempre dentro de um lugar ideológico. Aliás, toda a linguagem, seja ela desenhada, escrita, ela é ideológica. Tu não tens como sair disso. Não tem como sair disso, concordo. Porque, de alguma maneira, isso vai ser colocado em algum lugar. E aí tu és criminalizado ou não. Mas isso eu acho que faz parte do jogo, tá? Porque... Esse jogo aí, verdade. Faz parte do jogo. O Oscar Wilde, né? É um cara que escreveu o Retrato de Dorian Gray, e ele foi preso por pederastia, né? Porque era homossexual e tudo. Então tem no prefácio do livro, o Retrato de Dorian Gray, ele fala sobre o que é arte para ele. Eu acho muito legal que ele diz que pensamento e linguagem são instrumentos da arte. Os vícios e as virtudes, as idiosincrasias, tudo é matéria-prima da arte. Tudo que é humano é matéria-prima da arte. E o artista, enquanto artista, ele não tem que ter moralismos. O artista pode tudo. Como pessoa, tu tem que ter a tua moral, tu tem que ter a tua ética, mas o artista, ele não pode se apegar a moralismos, porque se ele se apega a moralismos, a arte dele vira um capoete. Aliás, né? A gente está terminando o nosso podcast, tu nem tomou o vinhozinho, nem comeu a linguiça, nem a cuca. Não dá tempo, eu falo muito. E aí, que tal? Santa Sede Crônicas, tu fazes parte deste grupo. Esse foi a Santa Sede Crônicas de Botequim foi responsável por vamos dizer assim, para usar o termo da moda, destravar a escrita, porque eu escrevia texto publicitário, né? E escrevia com facilidade texto publicitário, e às vezes eu escrevia algumas coisas que eram para mim, só que eu tinha vergonha de mostrar, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal. Aí eu pensei, cara aqui aí um dia, apadrinhar. Aí um dia a Karina Luft publicou nas redes sociais dela, em 2013, um convite para Santa Sede Crônicas de Botequim, e eu disse, nossa, oficina literária dentro de boteco é tudo que eu quero. E aí eu fui lá, né? Que coisa boa, e aí, né? desde 2013, eu participei de vários livros, já fiz capa, já diagramei, esse aqui eu ilustrei, escrevi, né? Eu escrevi, eu não tenho um livro só meu, tá na hora de fazer um livro só meu, mas eu sempre participei de coletâneas, né?
E aí, como lá eu consigo fazer... Gerson? Eu consigo fazer a ilustração, a diagramação, capa, tudo. Então, sabe, por uma oficina, virei assim... Mas estamos no aguardo, então, do teu livro aí, né? Sim, vai sair alguma coisa. E sim, de toda a tua arte, que isso... Sabe que tem uma coisa interessante, um exemplo que a psicanálise sempre dá. O cara que inventou a lança, né? Tava todo mundo lá se defendendo como podia. O cara inventou a lança, todo mundo, a lança. E ele foi expulso, porque ele era uma pessoa perigosa, né? Então todo mundo passou a usar a lança dele, mas ele teve que ir embora. Me parece que às vezes com o artista acontece isso. O artista ele sai um pouco da regra, por quê? Porque as pessoas, e aí tu que conhece muito a psique humana, tu sabe disso, que as pessoas elas preferem pertencer a alguma coisa antes de ser alguma coisa. Tu precisa pertencer a um grupo, e muitas vezes esses grupos, enfim, capturam o pensamento da pessoa. Eu nunca gostei de pertencer a grupos, eu sempre gostei de pensar só com a minha cabeça, não pensar no combo. E a pessoa que não pensa no combo, que tá todo mundo olhando para lá, eu vou dar uma olhada para cá. Então essa pessoa é a pessoa da lança, é a pessoa que normalmente é expulso, né? De algum paraíso. Falaste isso assim, ser capturado por alguma coisa que faz com que tu deixe de ser, né? E eu acho que isso é complicado mesmo. E isso nasceu em mim, né? Bem cedo. Porque eu comecei a questionar a religião, mas isso é assunto para outro. Mas nós vamos ter que voltar. Mas agora aqui, ó, do que nós vamos nos servir aí? Eu vou sair então do programa comendo uma cuca. Isso. E deixa eu te dizer uma coisa. Freud já dizia, onde os psicanalistas chegam, o poeta chegou muito antes. Muito legal. Aliás, ele perguntava para ele, quem é o teu mestre? Quem são teus mestres? Ele mostrava assim, quem? Uma estante de livros de literatura. Gerson, um prazer te ter aqui, viu? Espero que a gente possa fazer mais vezes, talvez com mais tempo, né? Porque a conversa aqui podia ir adiante. Né? Isso, apesar de o meu principal meio de expressão seja o desenho, eu até que falo bastante. Com certeza, mas o desenho fala bastante também. Tá bem? E não vai tomar um vinhozinho, não? Agora eu vou segurar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Tá bem, então. Muito obrigada. Que agradeço. Prazer aí participar e poder trocar ideia. Alegria toda minha. Vim vadiar, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vim vadiar, meu Deus. Vim vadiar, meu Deus. Vim vadiar, meu Deus. Vim vadiar, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.